Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, uma quarta-feira um pouco chuvosa, né? Como a irmã Isabela estava ali falando comigo, um verão que faz frio e um inverno que faz calor. Mas o importante é que nós estamos nesse lugar, juntos, para louvar e bendizer esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero louvar a Deus por quê? Porque você não me esforços para estar conosco nessa noite. Então, sobre a tua vida, como a palavra de Deus diz, recaia uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Até porque você tem um entendimento, como diz João capítulo 4, que Deus está à procura de adoradores tais que o adorem em espírito e em verdade. Você que começa a nos acompanhar, nós somos a Igreja Batista Memorial do Rocha Miranda, estamos situados na Avenida 2 Italianos, número 975. Venha fazermos uma visita, Deus tem uma bênção especial para você. Queridos, vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar você, antes de mais nada, fica com o teu irmão, dê graça e paz, dê um abraço, diz para ele e para ela que é bom estarmos juntos nessa noite para louvarmos o nome desse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se te mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua fé vai ser o quê? Pequena. Então nós estamos alegres porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bondoso. Eu quero orar por você, eu quero colocar esse culto diante da presença de Deus. Irmãos, no nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós estamos nessa noite reunidos como igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Pedimos que tudo que seja feito aqui seja para a glorificação do Teu nome, para glorificar o Teu nome. Obrigado pela presença dos Teus servos. Nós pedimos, carecemos do Teu auxílio, da Tua ajuda e da Tua bênção. Então, Senhor, ser propício a cada um de nós. Move de maneira poderosa, segundo a Tua vontade e Teu querer. Pedimos que o Senhor libere sobre a Tua ordem Teus anjos, no nome do Teu Filho Jesus, para que estejam acampados nesse lugar, guardando-nos, protegendo-nos e livrando de todo o mal. Seja com a palavra do pastor Márcio Rodrigues, que ele venha a ser canal desobstruído da Tua glória, porque acreditamos que existe uma revelação, uma iluminação por parte do Espírito Santo sobre a palavra que ele vai ministrar aos nossos corações. Por isso, que não falte sobre a cabeça do Teu servo óleo fresco da Tua unção, e que o Espírito Santo seja o divisor para que ele possa atentamente ouvir a voz do mesmo, do Espírito Santo, e transmitir não o recado, mas a palavra para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, continua nos abençoando, dando-nos a Tua graça e Tua paz, que oramos crendo, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero compartilhar um texto. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Perdão, 2 Crônicas, capítulo 7. Ainda eu falei errado. Me perdoe. Eu pensei num texto e direcionei a direção do texto diferente. O 1 Crônicas 7. O 20 é sobre Josafá, quando os neuritas, moradores do monte Seir, se levantam e ele busca o Senhor. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 4, que é a conclusão do templo que Salomão fez. Vamos fazer o seguinte, já que a irmã ainda está projetando na nova versão internacional, eu estarei lendo os versículos pares. Então eu vou começar, logo em seguida a igreja vai ler, e o último, que é o 14, todos nós vamos ler numa única só voz, ok? Diz assim a palavra de Deus, segundo
Eu falei primeiro, né? Segundo Crônicas, gente, eu não sei o que eu estou falando. Segundo Crônicas, perdão, e tinha muitas mulheres, muitos filhos, não é nada disso. É segundo Crônicas 7,14, o povo te chama pelo meu nome, perdão. Versículo 4, ok? Isso, ainda, desculpa. Então o rei e todo o povo ofereceram um sacrifício diante do Senhor. Versículo 5. O rei Salomão ofereceu o sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Até visão diferente, né? Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, como também os instrumentos e os músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Versículo 7. Salomão lançou a parte central do pátio e ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram alegres de coração, contentes por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão, a Israel e ao seu povo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, de noite apareceu Adonai, Senhor, a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu deixar o céu para que não chova, ou mandar os trabalhadores regularem o país, ou sobre o povo enviar uma praga, Todos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vale um amém? Amém. Vamos adorar o Senhor depois desse texto. Amém. Vamos cantar o hino 112, Vencendo em Jesus. Amém?
que será a nossa família, na nossa vida e na nossa igreja. Amém? Esperam por ti.
caos, mas a palavra de Deus fala que em todo momento a chuva do seu povo era algo que extremamente abençoador. E a Bíblia diz que depois de Elias desafiar os profetas de Baal, ele sobe ao monte e ora, e 7 vezes ele ora ao Senhor, e na 7ª vez ele manda o discípulo de profeta olhar, e ele diz: "Olha, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem." E ele diz: "Então, apressa-te, vamos embora, porque já há um rio de abundância." Eu quero levar você, meu irmão, eu quero levar você que está tendo a oportunidade não de viver, mas de ouvir a voz, a viver milagres de Deus. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus miraculoso. Nós precisamos ter o milagre de Deus, amém? Eu quero chamar você a um exercício de fé. Eu quero chamar você a um exercício de que a nuvem não pode estar envelhecida. Ela pode estar no tamanho da mão, da palma de um homem. Mas Deus é poderoso para derramar chuva e chuva abundante. Não chuva de caos, não chuva de alagamento, mas eu estou falando de chuva de bênção. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus quer derramar chuva de bênção. Fala para ele: Deus quer derramar chuva de bênção. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Aleluia! Louvado o nome do Senhor, mais de bem, mais Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse
ele vai ser um canal de Deus. Eu acredito que Deus, com muita certeza, já gerou uma palavra no coração do pastor Márcio. Vamos orar? Estenda sua mão no ato de fé aqui, Eterno, em nome de Jesus, está aqui tem um vídeo. Usa-o como canal de fogo instruído, que ele venha pregar segundo os seus oráculos, e o Espírito Santo ilumine da planta da cabeça até a planta dos pés, até o alto da cabeça, para que possamos absorver a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus oramos, crendo. Amém, amém. Pastor Márcio, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Márcio. Boa noite aos irmãos. Motivo de muita alegria para nós estar dividindo essa parte do culto com os irmãos, que é a ministração da palavra de Deus. O pastor Márcio, quando fez o contato comigo, rapidamente, prontamente, a gente vai para o nosso quarto de guerra. E estive ali em oração durante o dia, pedindo direção ao Senhor daquilo que Ele queria tratar nesta noite. E confesso que foi uma guerra, porque você vai para um lado, você vai para o outro, mas você descansa na direção do Espírito Santo de Deus. E eu fico feliz, eu amo o Espírito Santo porque ele me surpreende. Os dois cânticos que entoamos aqui, novos sonhos, novas realizações, tem tudo a ver com aquilo que eu preparei para falar aos irmãos nesta noite. Também vem me visitar hoje aqui, eu quero viver algo novo, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando nesta noite. Estamos no início do ano. Fim de ano e início de ano é extraordinário. É a época do ano em que nós começamos a fazer planos. Nós começamos a preparar o nosso ano vindouro. E a gente faz N promessas. A gente faz planejamentos para o ano seguinte. E estes planejamentos, ele atinge a nossa vida eclesiástica, a gente começa a pensar no que vamos fazer como igreja, a gente é atingido também na área estética. Muitos falam assim: ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou cuidar da minha saúde, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Alguns pensam em controlar melhor as suas finanças, outros pensam em viver melhor profissionalmente, outros fazem projetos familiares. Esse ano eu quero viajar mais com a minha família, eu quero estar mais próximo da minha. Ou seja, na mudança de ano a gente faz planos. Eu quero perguntar aos irmãos nesta noite: quem fez planos de 2022 para 2023? Pode se manifestar. Quem fez planos? De 22 para 23. Muitas pessoas fizeram planos. Agora eu preciso se manifestar. Quantos planos você conseguiu cumprir? Essa é a grande questão. O tema da nossa palavra nesta noite é cuide-se. Cuide-se. Provavelmente, se nós não cuidarmos primeiro de nós mesmos, é provável que a gente não tenha êxito nos planos que a gente está fazendo. Porque a palavra de Deus em Provérbios diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, é de fundamental importância que a gente tenha essa consciência de cuidar-se. Cuidar de si mesmo. E é cuidar de si mesmo. Em todas as instâncias, em todas as áreas da vida. Em Provérbios, esse é o nosso texto básico, é o texto básico da ministração desta noite. Provérbios 4, 23. Vou pedir muita ajuda da irmã Linda hoje. Provérbios 4, 23. O que diz o texto? A igreja pode ler? Acima de tudo, guarde o seu coração,
É a única forma de termos êxito em nossos planos, êxito nos nossos planejamentos, cuidando de si mesmo e principalmente, fundamentalmente, nos nossos corações. O texto fala de coração, mas nós sabemos que na sabedoria hebraica, os judeus, eles entendiam o coração como sede das emoções, como sede até mesmo dos pensamentos e das emoções do ser humano. Mas nós já somos numa sociedade pós-iluminista e entendemos que está ligado também ao que nós pensamos, ao cérebro, ao funcionamento do cérebro, de como nós tratamos isso aqui. Então não é só o coração, mas o coração de fato, sim, a sede das nossas emoções, porque tudo que nós pensamos aqui passa pelo coração. As nossas tomadas de decisões, nós não temos um pensamento assim, mulher é mais emocional, ela age mais por emoção, ela vai pelo coração, e o homem vai mais pela razão. Não temos esse pensamento, mas todos nós, ora agimos racionalmente, mas ora agimos com o coração. Emocionalmente tomamos decisões. Então, como viver algo novo? Como que nós vamos desfrutar de algo novo se temos os nossos dramas? Se temos as nossas inquietações? Se temos querelas no nosso coração que precisam ser resolvidas? De que forma que a gente vai passar e viver esse algo novo? Se não resolvermos primeiro a nós mesmos. Domingo pela manhã, eu disse à irmã Marcela que nós precisamos parar de querer explicar pessoas e explicar eventos, para que através do evento a gente consiga minimamente conectar-se às pessoas e tentar explicar as pessoas. Mas se nós não entendermos os eventos, é provável que a gente venha agir equivocadamente com as pessoas. E nesse texto de Provérbios, quando ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, mas guardar o coração de quê? O que vem ao nosso coração que pode atrapalhar ou viver algo novo? O que pode vir ao meu coração e atrapalhar a minha caminhada de viver um sentimento, uma vida nova, algo novo na presença do Senhor? E quando eu olho para esse texto, eu lembro dos males do nosso tempo, guardar o coração de um dos primeiros males do nosso tempo, que é a ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo ansiosas? A ansiedade ela está intrinsecamente ligada ao futuro, ao que nós vamos viver amanhã. E muitas pessoas estão sendo governadas pelo que vai viver amanhã e não conseguem desfrutar hoje. Não conseguem aquietar o seu coração e contemplar o belo de hoje, agradecer pela dádiva de hoje, contemplar algo que seja bom e maravilhoso no hoje, porque a cabeça dela, o coração dela, a consciência dela está só no amanhã. Contudo, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer planos para o futuro, mas viver no futuro é ansiedade. E como alguém ansioso vai viver algo novo? Ele não tem nem tempo para desfrutar desse novo, porque ele está sempre lá no amanhã. Percebe? E esse texto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Eu preciso guardar o meu coração desse sentimento chamado ansiedade. E o outro é a depressão. É fato que eu não estou falando aqui da depressão patológica, daquela que os médicos reconhecem que falta ali uma determinada quantidade de hormônio nessa pessoa e ela precisa até tomar um medicamento. Não é dessa depressão que eu estou falando. Eu estou falando daquela depressão que leva você para o passado, que leva você para
um sentimento nostálgico daquilo que está lá atrás, que já passou, já não tem mais como viver de novo, passou, está lá atrás. Mas isso continua mexendo com a nossa vida hoje, determinando a nossa vida hoje. Nós não estamos mais lá no passado, nós estamos no presente. Então, como viver algo novo se eu vivo pela ansiedade ou eu vivo no passado? Quem vive assim, certamente não tem tempo para viver algo novo. Não vai conseguir desfrutar de algo novo. Por isso, quando você vai ler Provérbios o tempo todo fala sobre isso. O tempo todo ele tenta trazer a gente para a realidade do nosso dia a dia, de que forma nós precisamos estar atentos ao nosso coração, porque é enganoso. E a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, nós precisamos cuidar de si mesmo. Permitir que o Espírito Santo trate as nossas demandas. E eu percebo que no tempo de hoje, quantas pessoas estão indo embora antes do tempo, irmão Marcelo. Estão morrendo rápido demais. Não estão desfrutando a vida. Outros estão adquirindo doenças, porque estão sendo governadas ou pela ansiedade ou pela depressão. Então, quando eu me deparo com este texto, eu poderia aqui usar um texto que não é de forma nenhuma errado fazer isso, que é 1 Pedro capítulo 5, verso 7, como romper com a ansiedade, como romper de vez com esse sentimento de ansiedade, que vem no meu coração. Eu estou sempre preocupado com amanhã, sempre sendo governado pelo que eu tenho que fazer amanhã. Eu não tenho tempo nem para viver o meu hoje, para dar atenção às pessoas que estão perto de mim hoje, para desfrutar de algo bom hoje, porque eu estou preocupado com amanhã. E a Bíblia, ela trata isso porque isso é altamente prejudicial para o ser humano. Se não fosse, nós não tínhamos aí tanta gente perecendo antes do tempo, tanta gente sofrendo com esse sentimento de ansiedade. Eu vejo esse texto, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Quanto o nosso coração, muitas vezes, está sendo invadido pela ansiedade. Surgiu um problema, surgiu uma questão, eu tenho que resolver de uma hora para outra. Não é assim. O Espírito Santo hoje está tratando cada um de nós nesse sentido de ter uma vida mais feliz, mais saudável, porque nós somos o povo de Deus, nós somos escolhidos pelo Senhor, nós temos o Espírito Santo e nós precisamos viver uma melhor qualidade de vida. E é possível viver isso e desfrutar disso. E olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto não é um texto aleatório. No final, vocês vão entender por que eu usei esse texto. Pedro, ele só é capaz de falar sobre a ansiedade, primeiro porque ele era um ansioso. Pedro era tão ansioso que ele queria resolver o problema de Jesus rápido, cortando a orelha do soldado. Pedro era tão ansioso que ele disse que ninguém ia fazer aquilo com Jesus. Pedro era altamente ansioso e impulsivo. Mas por trás da história de Pedro tem um outro lá atrás que não se deixou ser invadido, o seu coração ser invadido por essa ansiedade. E vocês vão ver, vocês estão lendo a história dele em Gênesis. Então, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, não é um texto aleatório, não é um texto-chave que você vai só ler ou não, é preciso entender o contexto desse texto, porque Pedro está dizendo o que está dizendo. Outro texto que lhe faz vencer e romper com a depressão é Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14.
O apóstolo Paulo falando da igreja de Filipe. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13. Isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de que ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está orientando. O apóstolo Paulo era alguém, obrigado, irmã, muito obrigado, se cuide. Né? Então, o apóstolo Paulo era alguém que tinha um passado, que se ele vivesse no passado, você imagina, quem é servidor da igreja? Você imagina aquele homem querendo pregar o evangelho, as pessoas perseguir a igreja de Deus? Ele ia ficar lá no campo dele, depressivo, choroso, amargurado. Mas o apóstolo Paulo rompe com isso. Ele vai dizer: eu olho agora para as coisas que estão à frente de mim e esqueço das coisas que para trás ficam. Quantos de nós estamos com essa predisposição hoje de esquecer aquilo que nos machucou lá atrás e avançar para as coisas que estão adiante de nós? Então, esse texto também, o apóstolo Paulo não está falando isso aleatoriamente. Ele conhecia, obrigado pastor, ele conhecia o que estava lá atrás. Ele sabia o que estava se passando. Ele conhecia a história do homem que já eu vou citar para vocês. E outra questão, além de romper com o sentimento de ansiedade, além de romper com o sentimento depressivo, eu preciso romper também com pensamentos danosos da minha mente. É aqui que acontece a batalha, irmãos. É aqui que o inimigo lança flecha. É aqui que ele lança pensamento destrutivo, depressivo a respeito da gente, tentando tirar de nós a imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança de Deus. Ele tenta desconstruir a nossa imagem. Então, quando eu olho para esse texto, vejo que o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, irmão. Capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, é verdadeiro que você está pensando sobre você? É verdadeiro? Será que é isso mesmo? Tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja, que isto ocupe o vosso pensamento. E ali está falando de coisas do futuro, do passado? Está falando de coisas do presente, tudo que é puro, é agora. Tudo que for verdadeiro é agora, tudo que for amável é agora, tudo que for de boa fama é agora, se houver algo de excelente é agora. Então, ser governado pelo sentimento do passado gera depressão. Ser governado pela preocupação com o futuro gera ansiedade. E eu, para ter esse terceiro passo, é purificar o nosso pensamento. Que bom que a igreja está lendo a Bíblia toda esse ano. Porque é de lá que nós vamos tirar as nossas histórias. As histórias que vão edificar a nossa vida. Porque a gente aprende com a experiência do outro. Por exemplo, eu poderia citar Davi. Porque Davi tem em si uma experiência também muito maravilhosa. E Davi ele é um agente ativo no seu passado. Por que Davi é um agente ativo no seu passado? Davi cometeu o pecado de adultério e homicídio. Então, Davi, como rei de Israel, vocês imaginem, ele, rei de Israel, agora com esse crachá, aquele que adulterou e pecou. Quem é espiritual que está ouvindo essa mensagem e quem está aqui, que está ligado espiritualmente, sabe que eu não estou abrindo
nenhuma brecha para que alguém venha fazer isso. Não. Aconteceu na vida de Davi. E o interessante é como ele lidou com isso que aconteceu. Ele não permitiu que aquele Davi do passado governasse o seu presente. Ele confessa diante de Deus. Ele se depara com a sua própria iniquidade, confessa diante de Deus e muda a vida. Mas eu não quero falar de Davi, eu quero falar de José, que não é um agente ativo. Davi sabia porque estava passando por alguns processos na vida. Mas e José? Que estava lá no capítulo 37 e é vendido pelos seus irmãos. Vocês imaginem? Ele é tirado à força do seu convívio familiar, ele é tirado à força da sua família, da sua terra, e é vendido como escravo para um outro lugar. E agora Davi tem uma questão com os irmãos. Você imagine, tente pelo menos um segundo se colocar no lugar de José. Os seus irmãos te venderam, a sua família, o seu sangue. Então agora você está lá no Egito. Imagine que tipos de sentimentos tentavam governar José. Ó vida, ó céus, ó o que meus irmãos fizeram comigo. Eu estou aqui hoje porque meus irmãos fizeram isso e isso comigo. Você imagine como seria tão depressiva a vida de Davi se o Senhor não tivesse controlando o coração dele. E se José não estivesse entendendo que sobre tudo que se deve guardar, ele precisava guardar o coração dele para ele não ser invadido pela ansiedade de resolver o problema, e nem tampouco pela depressão de ter vivido o problema. Mas ele vive o hoje, as experiências do hoje, a batalha é hoje. É hoje que eu tenho que matar o leão, é hoje que eu tenho que caminhar, é hoje que eu tenho que continuar caminhando. Mesmo diante dos meus dramas, diante das minhas dores, eu até falo com a minha esposa, desde 2022, eu não tenho tempo para certas questões, não tenho tempo para certas situações mais, já passou, já amadureceu, gente. Não dá mais. Briguinhas, queixas, situações para entristecer o outro, guerrinha de palavras, jogar indireta. Acabou isso, irmão. É viver algo novo mesmo todos os dias. Ficar chateado porque eu convidei e a pessoa não veio. Ficar chateado porque não me convidaram e fizeram festa. Eu não tenho tempo para essas coisas. Porque são essas coisas que vêm entrar no meu coração para criar frustração, ansiedade, depressão. E é preciso estar realmente predisposto a viver algo novo. E se eu não guardar no meu coração dessas coisas, é possível que eu não viva algo novo. É possível que eu não viva um novo sonho, uma nova experiência. E quando eu olho para a vida de José, ele é vendido pelos seus irmãos, mas como ele lidou com essa situação? Gênesis capítulo 45, verso 5. Gênesis 45, verso 5. Olha que interessante. Olha, vê se você não vê um pouquinho de Filipenses aí, 3:13. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Irmãos, olha só, presta atenção. Ele está tirando o peso dele, da dor do passado, e está aliviando a culpa dos irmãos. Somente uma pessoa cheia de Deus faz isso. E é fato que a história desse cara só pode acabar bem porque ele vai viver algo novo. Porque olha o que ele diz: não fiquem chateados que vocês me venderam, não fiquem mal, não. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de você. Ou seja, ele está ressignificando hoje. Ele está dando um novo sentido à sua vida. E infelizmente, irmãos, preste atenção nisso que eu estou falando. Tem gente que não está vivendo algo novo, não está ressignificando a vida, porque está preso lá no passado. Lá no mal que fizeram para ele, José não se permite ficar
para assim. José quer viver algo novo. Ele esquece que o que passou, ele está vivendo o que Paulo cita, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou adiante das que estão, para as que estão adiante de mim. Ou seja, Deus que me enviou, porque Deus é que controla a história. Ele sabe que vai vir fome, 7 anos de fome, e Deus me enviou para ser governador, para fazer algo pelo meu povo. Então nós precisamos acreditar que mesmo diante de tantas questões da nossa vida, questões complexas, há um Deus que dirige a história das nossas vidas. Há um Deus que dirige as nossas histórias. E Deus não nos perdeu de vista no meio da multidão. Então, não permita que esse sentimento de depressão por coisas do passado governe a sua vida. Libere perdão. Perdoe. Caminhe, siga. Assim como Deus falou a Moisés, diz ao meu povo que marche. Marcha, meu irmão. Vamos embora, vamos seguir adiante. Tem muita coisa para viver, muita coisa para desfrutar e muita coisa boa em Deus para se viver. Então, José vence esse sentimento de depressão e também ele vence a própria ansiedade. Eu encontrei isso lá no capítulo 41, no próprio verso 1. Por que José vence a ansiedade? Vê se não é isso que ele está vivendo, não é 1 Pedro 5, 7. Vê se não é 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Aquele texto que nós lemos, deixando a ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Agora, olha o que José está vivendo como experiência. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Ao final de 2 anos, ou seja, demorou 2 anos, depois que José teve aquele problema com a mulher de Potifar. Imagina aquele homem que não fez nada preso por culpa que ele não tinha, por algo que ele não fez. Imagine se ele deixasse a ansiedade dominar. Ou imagine lá atrás se ele deixasse a ansiedade dominá-lo, no momento em que ele sendo violado pela mulher de Potifar. Imagina, opa, aqui é a minha oportunidade de dar um jeito agora, salvar meus irmãos. É a oportunidade de ajudar a minha família. Imagine se ele deixasse se governar pela ansiedade. E a ansiedade leva a gente para aquele texto. O coração do homem enganoso leva a gente para aqueles textos de provérbio. O coração do homem faz plano, mas é Deus que dirige os passos. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim dá em laço de morte. Então José, ele vivencia essa experiência de permitir que Deus o livre da ansiedade de resolver. A ansiedade nos atrapalha, nos faz falar sem cansar, nos faz agir por impulso. E José, ele prontamente, ele fica quietinho com os seus 2 anos. E depois o que acontece? Ele vai galgando lugar. Ele ganha confiança dentro da cadeia. E depois ele vai lá, desvenda o sonho de Faraó e se torna governador do Egito. O que eu quero te dizer, meu irmão, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu não vou usar aquele jargão, pastor Márcio, que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Eu não vou usar esse jargão, porque eu até nem gosto desse jargão. Deus nos chamou para ser servos. Mas Deus te chamou e me chamou para colocar cada um de nós em posição de honra, em posição de destaque. Sabe por quê? Isso é um mistério fácil de se desvendar. Teologicamente, a gente entende que Jesus é o quê? A revelação de quem? De Deus. Jesus disse que os discípulos eram o quê? Vós sois a luz deste mundo. Você acha que, enquanto discípulo, a palavra discípulo é aprendiz? Nós somos o que nesse tempo?
Revelação de Deus para as pessoas, irmão. Da mesma forma como Jesus era a revelação de Deus, a dinâmica de vida que nós vivenciamos pode estar revelando Deus para as pessoas, assim como Deus fez na vida do pastor Márcio, assim como Deus fez na vida da irmã Lucimara, assim como Deus fez na vida da irmã Dinéia. Olha como é que eles têm tantos problemas, tantas adversidades, mas eles estão de pé. Deus existe, estamos revelando Deus para as pessoas. Por isso que José revelou para as pessoas que existe um Deus que cuida. Então eu não preciso ser governado pelo meu sentimento de ansiedade. Eu sou extremamente ansioso. Com pecado confessado, sou ansioso. Se eu tenho algo para resolver, minha esposa tem algo para consertar, eu quero consertar hoje. Deu um probleminha no carrinho, eu preciso lá voltar essa pecinha aqui para resolver. Se pudesse, eu ia resolver, eu só vou resolver amanhã. Mas eu luto contra a minha ansiedade. E eu luto também contra os meus sentimentos depressivos a respeito do passado. Eu quero viver hoje, porque não importa para mim o que as pessoas ou alguém pense sobre mim. O que importa é que Deus sabe sobre mim. E assim a gente vai vivendo, vencendo esses sentimentos nocivos que paralisam a nossa vida e nos impede. A gente chega aqui e canta, eu quero viver algo novo. A gente chega aqui e canta. E os sonhos, queremos viver novos sonhos. Mas se nós estivermos sendo governados pela ansiedade, pela depressão, e não tiver em nossa mente pensamentos que venham corroborar para uma vida saudável, ou seja, cuidar de si mesmo, a gente não vai viver algo novo. Não tem como, irmãos, é anacrônico isso. Como alguém que está vivendo a dor do passado vai viver algo novo? Como alguém que está vivendo com a preocupação excessiva com o futuro vai viver algo novo? Eu preciso estudar agora. De fato, irmãos, eu vou falar algo para vocês em nome de Jesus. O melhor mundo para mim é sempre o de hoje. Não é o que vai acontecer. Eu nem sei se estarei lá. É o de hoje. Quando eu dou aula de manhã, eu me empenho. É a minha melhor aula. Porque é o hoje. Eu quero viver hoje, é hoje. E assim a gente vai construindo alguma coisa que vai ficar para o futuro. Porque foi isso que José fez. Por exemplo, outra postura de José com relação ao cuidado do pensamento. José era um homem que vivia com esperança. Quantas pessoas cantam o tempo todo que querem viver algo novo? Quantas pessoas cantam que querem viver um novo sonho, um novo de Deus, mas dá uma checa. Pergunta qual é o nível de esperança que você tem. Não sei o que eu vou viver amanhã. Deus é que sabe. Irmãos, a gente serve a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que cumpre a sua palavra e as suas promessas. Vamos para Gênesis, capítulo 50. Olha a postura de José. Esse texto eu comparo ao que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que é verdadeiro, isso ocupa o vosso pensamento. Olha o que ocupa o pensamento de José. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Gênesis 50, capítulo 24. Versículo 24, isso, obrigado ainda. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. Olha o pensamento, olha o que ocupa o pensamento de José. Como um homem desse vai ser depressivo? Como um homem desse vai viver vulnerável pela ansiedade? Aí olha o que ele diz: vocês, e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez que os filhos de Israel
lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Quantos de nós temos essa esperança de que, mesmo ainda que eu não esteja em vida, Deus vai fazer alguma coisa? Tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem o que é viver com esperança. E este homem chamado José, ele me ensina a viver com esperança. Como está a sua esperança de viver esse algo novo? Como está a sua esperança nesta noite? Nós cantamos aqui sobre o milagre. Nós cantamos sobre o novo de Deus. Todos os dias eu espero viver algo novo. Enquanto esse novo não chega, eu desfruto do novo que Deus está me dando neste dia. E eu sigo assim. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Eu quero concluir essa palavra. Para cuidar de si mesmo e viver coisas extraordinárias, é preciso vencer o sentimento de ansiedade, a depressão, e cumprir e cuidar do nosso pensamento. Essa é a conclusão da palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas. Eu quero orar por você nesta noite. Eu não sei, você que está nos acompanhando, se você na sua casa tem sido governado por sentimentos de ansiedade, sentimentos que te levam à depressão. Eu não sei o que tem ocupado o seu pensamento. E eu quero terminar este culto e terminar esse momento da palavra, antes de passar para o pastor Márcio, orando por você. E você que está aqui nesta noite, se você tem sido alvo de sentimentos de ansiedade, de sentimentos que te deprimem, ligado ao passado, se você não tem conseguido governar o seu próprio pensamento e tem vindo à sua mente pensamentos que detonam você, eu quero clamar aquele que governa as nossas vidas. Eu quero clamar aquele que dirige as nossas histórias e nos faz vencer. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar neste momento. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nesta noite queremos entregar as nossas vidas, porque queremos realmente cuidar de si mesmo. Mas não há como cuidar de si mesmo se não for através do Senhor. Se não for o Senhor, como diz a palavra, se não for ao Senhor, nada diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Os nossos inimigos teriam nos consumido. Mas graças a Deus, que o Senhor é aquele que nos faz vencer a ansiedade. É aquele que nos faz vencer sentimentos depressivos. É aquele que nos ajuda a purificar o nosso pensamento, ter uma mente tão saudável, que a gente viva como José, cheio de esperança. Ó Deus, toma as nossas vidas, assim como o teu servo José entregou a sua vida a ti, sabendo que a vida dele tinha um propósito, a vida dele tinha um sentido. Nós, nesta noite, queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. Aleluia. Repreende, ó Pai, toda ansiedade, repreende toda depressão no meio do seu povo, e que haja novos pensamentos, novos sonhos, novas realidades. Aleluia. E para que assim o teu nome seja exaltado em nossas vidas e glorificado em nossas vidas. Nós te agradecemos por esta noite, agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, pastor Márcio. Deus abençoe a vida do pastor Márcio Rodrigues. Quando o pastor Márcio pregava, teve uma coisa aqui muito interessante, né, nesse objeto colocado aqui pela irmã Edneia,
se cuida. E o pastor Márcio falando de José, fazendo uma alegoria com os textos neotestamentários, e tem uma coisa muito interessante: eu só posso me cuidar quando eu entendo que Deus cuida de mim. José tinha essa compreensão, por isso ele não tinha tempo para angústia, depressão, síndrome A, síndrome B, porque ele sabia que ele se cuidava, porque Deus o quê? Cuidava dele. Ele, como o pastor Márcio disse, quando ele estava lá com a mulher de Potifar, ele poderia falar assim: quer saber de uma coisa? Deus não me venderam, eu estou aqui largadão, eu vou me deitar com essa mulher mesmo, qualquer coisa eu tomo a casa, porque esse cara não me vetou nada a não ser a esposa dele, eu tenho domínio sobre tudo. Mas ele falou: pecaria aí contra o Senhor, porque é o Senhor que cuida de mim. Então estou me cuidando, porque eu sei que é o Senhor que cuida. Vamos se colocar no pé. Eu quero terminar esse culto cantando um hino muito conhecido. Vinícius, dá para ajudar aqui? Hino de número 344 do nosso cantor cristão. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Se cuida, meu irmão, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Não há tempo, né? A Lagoinha tinha um cântico, né, que falava: não tenho tempo para ressentimentos. É isso, não tenho tempo para coisas vils, coisas banais. Então Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, então nós nos cuidamos. Vamos louvar o Senhor? E de número 344, a nossa oração final dessa noite.
agradecer você que nos acompanhou por essa live. A palavra do pastor Márcio que foi canal desobstruído, porque nós venhamos sair com a mesma convicção de que se Deus cuidou de José, Deus também tem cuidado de quem? De nós. Então não há tempo para que você esteja alimentando aqueles dardos inflamados do maligno. Saiba de uma coisa, Deus é contigo. Como aprendemos aqui, Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus, por intermédio dos seus talmudins, dos seus discípulos, apresentou uma revelação. Então nós, discípulos, somos revelação também do Senhor. Por isso que precisamos mostrar ao homem que ainda não teve encontro com Jesus que podemos estar diante de guerra, mas a paz de Jesus tem em nosso coração. Amém? Eterno nome de Jesus, obrigado pela palavra, pela vida do teu servo, o pastor Márcio Rodrigues, e sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, irmã Lucimara, sobre a tua casa, sobre a parentela, depois uma bênção em tua casa, sacudida e transformada. Senhor, meu Deus Pai, pedimos que o Senhor nos leve agora sob a tua graça. E eu quero terminar essa oração agradecendo ao Senhor pela presença dos teus servos neste lugar, pelos que acompanharam por intermédio dessa live. Mas quero pedir nessa hora pelo teu servo, Valtair, pela tua filha Bela. Abençoa a vida dos teus filhos, a casa dos teus filhos. Repreenda essa enfermidade, joga por terra, dê ordem ao teu anjo, para que teu anjo esteja ali no recinto deles, guardando e protegendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Alxamiranga, desde agora e para todo sempre a Igreja Unida diz. Amém. Que isso, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. A igreja pode se assentar, orando silenciosamente, estamos encerrando o nosso culto.